Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que nos veem pelo canal 126 TV Aberta, ou pelo canal 85 da Sky, ou mesmo nas nossas plataformas como YouTube. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos, logo depois da nossa vinheta. No programa passado, nós estamos dando ênfase a toda a operação do Espírito Santo na vida da igreja, como já referimos, né, nos programas passados, sobre esse tempo da igreja do ano 33 ao ano 63, 30 anos. Nós falamos da vez anterior sobre o capítulo 19 do livro de Atos, quando a experiência muito clara, vivida pelo apóstolo Paulo e a igreja em Éfeso, sobre o batismo com o Espírito Santo. Então não há como você negar ou falar contra o que está de maneira muito clara no capítulo 19 do livro de Atos, quando mostra a diferença que há entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Está muito claro, não tem o que mostrar de diferente, até porque, depois que Paulo impõe as mãos sobre aqueles irmãos ali, a evidência do batismo com o Espírito Santo na vida deles foram os dons espirituais. As coisas que acontecem na palavra, elas não existem por acaso. E nós falamos aqui, não é que o que aconteceu ali com a igreja em Éfeso crie uma doutrina idêntica àquilo que aconteceu, ou seja, o fato aconteceu, mas não há menção. Isso eu disse no programa anterior, e é bom que se diga agora. Isso não quer dizer que todas as vezes que você for batizado com o Espírito Santo, vai ter que ter experiência com dons espirituais. Pode acontecer. E aí, no caso mencionado aí no capítulo 19 de Atos, ali o Espírito Santo fez isso por quê? Para que aqueles irmãos ali entendessem, e até para ficar registrado na palavra, né, naquilo que foi o ato do Espírito Santo naquele momento, até para ficar registrado na palavra que havia uma diferença entre o batismo nas águas e o batismo com o Espírito Santo. Então a manifestação de dons ali foi exatamente para mostrar à igreja que estava ali que havia uma diferença entre o batismo nas águas, que foi o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, e o batismo com o Espírito Santo. Então, ali, doutrinariamente, está claro, não há como você ter um entendimento diferente, porque a narração é muito simples e muito clara. Não pode se contestar aquilo que está ali definido, e nós não podemos afirmar que o livro de Atos dos Apóstolos, que alguns já chamaram de Atos do Espírito Santo, que na verdade é o que caracteriza o período da graça, vai terminar no capítulo 28 de Atos, lá com as últimas viagens de Paulo, a experiência da prisão em Roma e etc. Não, o livro de Atos mostra um período do início da igreja, mas ele não fecha os Atos dos Apóstolos, do Espírito Santo. O período continua e vai continuar, como toda a doutrina bíblica fala, até a segunda vinda de Jesus, assim como o próprio Jesus havia dito, né? Eles seriam revestidos de poder, né? Porque já era o preparo da igreja, é o momento da saída da igreja para o mundo que se caminharia aí até os nossos dias. As pessoas
que não tem a experiência do batismo com o Espírito Santo, até pode contestar por não ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Vale a pena não só o que aconteceu em Éfeso, com aqueles irmãos ali que não tinham a experiência, nunca tinham ouvido falar do batismo com o Espírito Santo, mas tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo, os fatos que acontecem ainda hoje. Nós temos experiências de crianças batizadas com o Espírito Santo. E elas têm experiência de batismo com o Espírito Santo. Mas eu vou contar um fato muito interessante que aconteceu com um dos irmãos nossos, lá atrás, isso tem uns 30 anos, e essa experiência ele me contou no consultório, que ele era meu paciente. E ele conta essa experiência, e foi uma experiência marcante, e me edificou muito a experiência desse irmão. Ele era um jovem casado, recém-casado, mas um rapaz crente, muito dedicado ao Evangelho, pertencente a uma igreja tradicional, não pentecostal, mas um rapaz dedicado, servo de Deus, como existe em tantos lugares, como existe em tantas igrejas, irmãos assim. O grande problema desse irmão, ele não era batizado com o Espírito Santo e, pela sua própria formação, ele não aceitava o batismo com o Espírito Santo conforme está descrito aí na palavra, no livro de Atos. Ele me contou uma experiência interessante. Ele era presidente de uma mocidade evangélica, de um grupo de jovens evangélicos, e ele sempre estava à frente com os eventos, trazendo uma palavra. E num desses eventos, ele trouxe uma palavra, e a palavra dele foi mostrando, fazendo um contraponto a essa doutrina do batismo com o Espírito Santo. E ele citou textos bíblicos, tentou se fundamentar bem na palavra, contando aquilo que o batismo com o Espírito Santo não era aquilo, falando que o batismo com o Espírito Santo era aquilo que você recebia no batismo nas águas. Então entrou por esse lado. Isso ele me contou. E ele deu essa palavra, essa palestra dele, foi um grupo grande, era um grande evento, tinha mais de 1000 jovens. E ele foi muito festejado pelos irmãos, os pastores acharam que ele tinha ido muito bem, ele tinha fundamentado muito bem a sua tese ali, na sua aplicação, naquilo que eles chamavam da exegese de todos os textos que ele havia trazido e lido e fundamentado. No entanto, ele me contando, ele foi para casa, depois do evento, e ele resolveu ter um período de oração, entrou no seu quarto, para glorificar o Senhor por aquilo que tinha acontecido. Ele tinha ido muito bem naquela palavra, e ele queria agradecer ao Senhor por aquilo que tinha acontecido. Ele me contou que ele se ajoelhou, começou a orar e ali ele começou a sentir, a presença do Senhor, e de repente ele sentiu uma mão tocar no ombro dele. Ele pensou que era a esposa. Ele falou: querida, tudo bom? Que bom que você veio e tal. Ajoelha aqui comigo, vamos glorificar o Senhor por tudo que aconteceu. Mas a mão continuou no ombro dele. Ele então abriu os olhos, olhou e não tinha ninguém ali, só que ele sentia uma mão pousada no ombro dele. Naquele momento, me contava ele, naquele momento, ele foi sendo cheio de uma alegria diferente. Algo entrou dentro da vida dele de uma forma tão interessante. E ele disse: Amadeu, eu comecei a falar numa língua que eu nunca tinha falado. E eu tentava evitar ali e eu não conseguia parar. Aí a minha esposa abriu a porta e entrou. O que está acontecendo?
ela não sabia, ela se ajoelhou do lado dele, ele a abraçou e os dois começaram a falar em línguas e o Senhor disse aos dois ali ajoelhados: agora você está sabendo o que é o batismo com o Espírito Santo. Ele disse que ele levantou dali, depois a esposa naquela coisa toda, ele envergonhado, ele disse: mas eu falei uma coisa que eu não tinha visto, uma experiência que eu não tinha sentido. Passaram uns dias, um tempo, sei lá, não sei quanto ele falou, houve um outro evento daquele e ele foi para dar uma palavra, uma palestra, que todo mundo gostava dele e tal. Ele então contou esse testemunho. Disse: Amadeu, eu contei meu testemunho e esse testemunho custou o meu desligamento da igreja que eu pertencia, porque eles não aceitaram aquilo que havia acontecido comigo. Então, os irmãos não aceitaram porque eles não tiveram a experiência que aquele jovem teve. A experiência do batismo com o Espírito Santo, mostrado no livro de Atos, é uma experiência com o Senhor. Qualquer irmão pode ter. Você pode ser de uma igreja tradicional, servir a Deus, experiência, né? Busca o Senhor, mas você nunca teve a experiência. O que custa você perguntar ao Senhor, fazer aquilo que aquele jovem fez dentro de casa, ali sozinho, orou ao Senhor, ele, como era um servo, e Deus tinha um propósito, foi lá e batizou ele com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção separada para a igreja fiel. Não é só para a igreja cristã Maranata, não, que nós temos 56 anos de existência, mas irmãos nossos que começaram no começo do século, servos de Deus que tiveram por aqui, quantos batizados com o Espírito Santo, os movimentos, né, de avivamento espiritual que aconteceram no século XVIII e XIX, Europa, Estados Unidos, homens que foram batizados com o Espírito Santo. E o que aconteceu conosco foi a mesma coisa, o Espírito Santo, nós fomos batizados com o Espírito Santo, isso é muito importante. Então vejam, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós temos que ver no livro de Atos o que? Uma igreja que é a igreja verdadeira, fiel, verdadeira. Não é a igreja A, B, C, não é um rótulo, mas é um povo que tem uma experiência, a experiência do batismo com o Espírito Santo, a experiência dos dons espirituais. O livro de Atos é muito importante para mostrar isso, desde o seu início. O que aconteceu ali, descrito no capítulo 19 por Paulo, é o que aconteceu no início da igreja, quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, teve dons espirituais. O Senhor mostrou ali por que esse jovem que me contou essa experiência, teve essa experiência. Porque aquilo que aconteceu lá no Pentecostes, aquilo que aconteceu com aqueles irmãos ali em Éfeso, aquilo é a mesma coisa que pode acontecer hoje. É só você buscar o Senhor. A palavra é muito clara. Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai dará o Espírito Santo a quem pedir, não é? Vós que sois maus, né? Sabeis dar boas coisas, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo a quem pedir. Então, meus irmãos, a igreja vive uma experiência notável. Por que isso? E nós vamos ver que a operação do Espírito Santo, ela é muito importante. Quando a igreja foi batizada com o Espírito Santo, ela recebeu poder. E lá no início diz que era poder para testemunhar. Claro, Pedro, batizado com o Espírito Santo, foi lá e entregou uma mensagem. Pedro, que era um homem sem cultura, um homem muito simples, era um pescador, mas entregou uma mensagem, citou um texto da palavra lá no Velho Testamento, né? Aí você diz assim, mas o Velho Testamento é letra? É letra, como toda a Bíblia sem a operação do Espírito Santo é letra. Mas Pedro usou o profeta Joel, entregou uma mensagem, 3.000 pessoas foram alcançadas pelo Espírito Santo. E houve sinais ali, e maravilhas, sinais da operação do Espírito Santo, como depois
as outras mensagens que Pedro também entregou, principalmente daquela na cura do coxo. A operação do Espírito Santo ali foi importante no início da igreja, né? A prova da igreja, o início da prova da igreja. E nós vamos começar a observar também no livro de Atos o grande propósito da igreja, que nesse início era mais em Jerusalém, era mais para os judeus, quando ela parte para a evangelização dos gentios. Aí nós vamos começar a ver um aspecto interessante do evangelho, porque lá no início a promessa dizia respeito não só àqueles que estavam ali, né, Jerusalém, Samaria, mas ele fala até os confins da terra. Se você pensar em confins da terra, onde eles estavam e onde nós estamos. Talvez, se for geograficamente, aqueles confins da terra mencionados lá por Lucas no início do livro de Atos, talvez nós sejamos esse tal confins da terra, que chegou até nós, depois de tantos anos, né? Quase 2000 anos, também chegou a nós essa mesma bênção que aconteceu lá. Mas o importante ali, e era o importante para a igreja, era a saída para mostrar ao mundo, e o mundo naquela época, na sua maior parte, o Império Romano era o que comandava a época, todo aquilo era o domínio do Império Romano, mas aquele império tinha houve um império anterior ao Império Romano, que foi o Império Greco-Macedônico, que é o Império da cultura, onde dominava a religião pagã. Então, o que era necessário? Era necessário que essa igreja saísse para testemunhar acerca de Jesus e acerca daquilo que representava a igreja. Veja, ainda não há o Novo Testamento escrito, que ele começa a ser gerado em todo esse início aí do capítulo do primeiro século. Mas o Espírito Santo começa a operar nessa igreja, nessa primeira igreja, porque ela foi a primeira mensageira. E qual a mensagem dessa igreja? Jesus está vivo. Então nós vamos ver, a partir do capítulo 13 e do capítulo 14, um crescimento na evangelização entre os gentios, quando, lá em Antioquia, quando já fazia parte da igreja ali, o nosso irmão Paulo, eles, né, fazendo parte daquela igreja ali, que Lucas também fazia parte, porque Lucas era médico ali em Antioquia. Eu estou falando da Antioquia da Síria, né, onde eles estavam. Existia outra Antioquia lá da Psídia, que é lá na Ásia, lá no sul da Ásia. Nesse capítulo 13 e 14, o que começa? Então começa o relato da primeira viagem missionária de Paulo. Quando ele sai de Antioquia, olha que coisa interessante, é importante para nós hoje observarmos que a linha que o Espírito Santo segue é a mesma. O que o Espírito Santo falou a eles? Então, de que forma o Espírito Santo falou a eles? De que forma o Espírito Santo se manifestou a eles? Certamente através de dons espirituais, ou através de visão, ou através de revelação, ou através de interpretação de língua. O Espírito Santo disse a eles o seguinte: separai Barnabé e Paulo, porque eu quero enviá-los para uma viagem de evangelização. Então, o que aconteceu? O Espírito Santo revelou a eles, revelou aos irmãos ali em Antioquia. Então, que Barnabé, Paulo, juntamente com João Marcos, né, que foi esses servos, saíram para a primeira viagem chamada, né, descrita por muitos como a primeira viagem missionária de Paulo. Eles saem de Antioquia, né, passam por todas aquelas regiões, Icônio, Listra, Derbe, vão até a Antioquia, lá no sul. Essa viagem, né, a gente podia pensar assim numa viagem, porque naquele tempo não havia
não havia os recursos que tem hoje, avião, carro, não havia. Os recursos eram bastante limitados, tanto que essa primeira viagem foi uma viagem que foi do ano 45 até o ano 48, ou seja, foram 3 anos. Essa viagem, essa primeira viagem de Paulo durou 3 anos, e nessas viagens, as grandes experiências que Paulo teve de opositores, né, de homens que se opunham, e dentro dessas oposições, de todas essas lutas todas, nós vamos ver as grandes experiências de sinais que o Senhor mostrou nessa primeira viagem, libertações, né, curas e operações extraordinárias do Espírito Santo. Por que isso? Isso era resultado da bênção que estava na vida deles. Isso era o resultado daquilo que o Espírito Santo tinha feito não só com Paulo, mas aquilo que estava acontecendo na igreja de Antioquia, que já era uma igreja, não é diferente da igreja de Jerusalém. E nós vamos falar isso até da luta que essa igreja enfrenta com a igreja de Jerusalém por causa da doutrina. Nós já falamos isso nos programas anteriores, acerca do concílio de Jerusalém, que está no capítulo 15. Mas aqui, a partir dessa igreja aqui, há uma caminhada notável rumo aos gentios, porque a promessa do Senhor para Paulo é que ele seria enviado aos gentios, como foi, e Deus o usou com muito poder. Nós vamos parar por aqui, né, falando um pouco dessa primeira viagem do apóstolo Paulo, essa arrancada para a evangelização dos gentios e a grande experiência que ele começa a ter aí. Nos próximos programas, nós vamos continuar falando sobre esse trabalho de evangelização e como Deus usou essa igreja com essa evangelização e o que Deus fez no mundo daquela época usando esses servos aí de Antioquia. A paz do Senhor, até a próxima.